18 será a pregação. Jeremias 31, de 1 a 22. Jeremias 31, versículo 1 até o versículo 22. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se guardará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Texto da nossa pregação, versículo 18 a 22. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele.
meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errando, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Esse é o texto da nossa pregação. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a Escritura, ela fala de Deus como um Pai amoroso e bondoso para com os seus filhos. Antes do culto nós lemos o Salmo 103, e o Salmo 103 ele diz no versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nessa visão paternal, bondosa e amorosa, o Senhor Deus, Pai de seu povo amado, fala à sua igreja, fala a Israel. Nós devemos lembrar o contexto da palavra de Deus ali nos dias de Jeremias. A igreja nos dias de Jeremias, ela provava as consequências dos resultados dos pecados dela. A mão do Senhor pesou sobre Israel. Jerusalém já estava arrasada pelos babilônicos. Israel já estava às margens, parte de Israel já estava às margens dos rios da Babilônia, chorando, lembrando de Sião. A deportação já havia acontecido. Deus havia castigado a igreja pela idolatria dela. Em meio à tristeza produzida pela disciplina do Senhor, o profeta Jeremias ele proclamou uma palavra de consolo e esperança para a igreja de sua época. A palavra do profeta é um chamado de Deus para Israel ver o amor e a fidelidade do Senhor para com a sua igreja. Então, o Senhor Deus, ele proclama sua palavra de consolo para a igreja que sofreu ou sofre, no caso do contexto histórico da época, a disciplina dele. E a mensagem do Senhor é: o Senhor transformará a vergonha de seu povo em glória para o nome dele. Esse é o tema, o título de nossa pregação nesta manhã, o tema da pregação desta noite. O Senhor transformará a vergonha de seu povo em glória para o nome dele. Por favor, deixem suas Bíblias abertas em Jeremias 31, a partir do versículo 18. O Senhor, ele começa essa parte da sua mensagem dizendo o seguinte, versículo 18: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, com o novilho ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. O Senhor Deus, ele usou a tribo de Efraim como uma ilustração para falar ao seu povo amado, a Israel. E nós devemos lembrar um pouco da história de Efraim. Efraim foi uma tribo de Israel muito impetuosa e rebelde. Onde havia briga, Efraim estava. E quando havia briga e não participava Efraim reclamava. E Efraim, ele se rebelou contra o Senhor. Então, meus amados irmãos, Efraim foi castigado severamente pelo Senhor. A tribo de Efraim foi deportada pelo primeiro exílio, o exílio assírio,
Então, quando nós olhamos o texto, nós vemos o Senhor Deus falando lá em Efraim. Mas aqui, em Jeremias 31:18, Efraim representa Israel, a igreja como um todo. Efraim representa Israel que se lamenta diante do Senhor. E o texto nos diz que Deus ouvia bem atentamente a queixa da igreja, pois, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor é um Pai atento à oração de filhos arrependidos. Ele disse, o texto nos diz: bem ouvi que Efraim se queixava. A queixa de Efraim não era uma oração de revolta, não era uma oração de murmuração. Sabe aquela oração quando os nossos filhos eles apanham e não recebem a disciplina e eles ficam com um bicão assim e ficam no canto, e que você tem que chamá-lo de volta e dizer: não reclame, aceite a disciplina? Não era esse o caso de Efraim. Efraim ele se queixava sem ser revoltado. Era uma oração de tristeza que Efraim estava fazendo. Efraim orava dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Os filhos de Deus eles não têm problema com castigo. Os filhos de Deus eles reconhecem o direito de Deus de disciplinar os filhos dele. Lembre-se de Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, quando Deus diz: como um pai, como um homem disciplina seu filho, eu também disciplino vocês, Israel. Os filhos de Deus, eles reconhecem o castigo de Deus como algo necessário e educativo. Efraim reconheceu que foi castigado como novilho ainda não domado, versículo 18. Bem diz isso. E eu acho que vocês, especialmente as crianças que gostam de documentários ou de ler livros, já viram um bezerro, aquele touro novo. Ele é impulsivo, ele pula, ele dá coices, ele corneia, ele foge pelo caminho, disparando para dentro do mato, para longe da boiada. De fato, é um bezerro que precisa ser educado. Esse tipo de bezerro, você pode ver como um vaqueiro trata ele. É um bezerro que apanha muito do vaqueiro, pois a vara é o meio de educar o bezerro. E o vaqueiro, ele não disciplina o bezerro impetuoso porque ele é mau, por maldade. Pelo contrário, o vaqueiro faz isso por cuidado. O vaqueiro, ele não quer que o novilho ele saia do caminho, ele vá para o espinheiro, por exemplo, ele se machuque tropeçando em uma pedra, ele se perca e ele morra de fome e de sede longe da boiada. Então, o bezerro precisa ser educado, ficar dentro da boiada. Notem que Efraim, ele reconheceu que ele apanhou, Efraim apanhou como um novilho ainda não domado. Foi muita disciplina. Efraim ele reconheceu o direito e o amor do Senhor em educá-lo. A disciplina é para nós sermos exercitados na obediência ao Senhor. E Efraim entendia isso. Esse é um detalhe importante. Outro detalhe é que o Filho de Deus, ele não deseja viver em pecado. Veja o verso 18, parte C do verso, o texto diz, versículo 18, parte C: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Notem que Efraim ele reconheceu o soberano Senhor da vida dele.
Os filhos de Deus, eles reconhecem que o seu Pai é quem tem o poder de convertê-los, o poder de converter o pecador. O Efraim, nesse ponto quebrantado, ele orou: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Aqui nós vemos, irmãos e irmãs, que a conversão é uma obra soberana de Deus. Ninguém pode se achar capaz de se converter. É negar a verdade de Deus, achar que o homem pode se converter por si mesmo. Deus é quem age primeiro na conversão, soberanamente na conversão. Por isso, Efraim, sabendo dessa verdade, ele clama ao Senhor para que o Senhor converta-lhe o coração. Amados irmãos e irmãs, o Filho de Deus, ele confia na fidelidade de Deus, o Deus da aliança. Vocês podem notar que Efraim ele não ora: olha Deus, desta vez Deus, eu juro que vou acertar. Você não vê Efraim orando assim. Não. Efraim disse na oração: porque tu és o Senhor. Você notar em sua Bíblia, o nome Senhor está todo em letras maiúsculas. Tu és o Senhor meu Deus. Efraim firma sua confiança no Senhor. Não nele, no Senhor. E vocês sabem que Senhor é o nome especial de Deus, o nome que lembra o amor pactual de Deus, o Deus Todo-Poderoso que elegeu, que escolheu e converteu para si um povo. Esse Senhor é o Deus de Abraão e que converteu os pais de Abraão lá, enquanto eles estavam em Ur dos caldeus, converteu os pais de Abraão dos ídolos aos quais eles serviam. O Deus que tirou Israel do Egito, o Senhor a quem a igreja pertence e adora. Efraim, ele entende que ele pertence ao Senhor da aliança, ao Senhor que é fiel, o Senhor que ama a igreja dele, o Senhor que tem o poder de converter o coração de pecadores, por mais duro que sejam esses pecadores. Agora, no verso 20, Efraim diz, no verso 19, na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Aqui nós temos o resultado da conversão na vida de Efraim. O primeiro fruto da conversão é sincero arrependimento. O arrependimento é um fruto composto de tristeza pelo pecado cometido, de mudança de mente para o pecado que foi cometido, de atitude para com o pecado cometido. Isso é a composição do fruto do arrependimento, da conversão. E esse arrependimento ele vem depois que Deus abre o entendimento do pecador para que o pecador veja seu estado de miséria no pecado. Efraim ele disse, depois que fui instruído, texto filho. Deus fez Efraim aprender por meio da disciplina,
poder da palavra instruída que foi dada a ele. Deus fez Efraim aprender quem era Efraim. Efraim passou a conhecer a si mesmo. Efraim começou a reconhecer que ele era um pecador soberbo dos seus pecados, um miserável pecador nele mesmo, e que estava entorpecido pelo pecado. Hoje no Brasil nós batemos um recorde de uso e consumo de drogas entorpecentes. É incrível. Isso acontece há mais ou menos 12 anos para cá. Se fala de cocaína, se fala especialmente do crack. É terrível andar em Curitiba. A partir das 5 horas da tarde, você vai ver naquelas calçadas ali perto do centro, as pessoas com uns cachimbos de crack, se drogando, se entorpecendo. Mas existe uma droga pior do que crack: pecado. O pecado é uma droga mais perigosa e entorpecedora que o crack. Diante do pecado, o crack é uma bala, é um confeito, é um bombom. E desde Gênesis, o homem ele é viciado no pecado e entorpecido pelo pecado. O homem ele não consegue se livrar por si mesmo desta droga ou pecado. O homem ele precisa da obra soberana de Deus para sair do entorpecimento do pecado, para se ver como um pecador miserável precisa de Deus tirar esse mal do homem, esse entorpecimento. Deus, na sua graça, ele se mostra aqui na história da redenção. Ele tem libertado homens da escravidão do vício do pecado. Deus ele tem feito isso através do Espírito Santo e da sua palavra poderosa. Nós aprendemos da Escritura que o Espírito usa a palavra, mostra a miséria do pecador em seu pecado. O Espírito usa a palavra que apresenta ao pecador a graça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo soberanamente tira o torpor do pecado e convence o pecador da miséria dele no pecado. O Espírito Santo ele regenera o pecador e ele dá fé para o pecador abraçar Jesus e ser salvo pelo Filho de Deus. Esse é o testemunho da Escritura que nós vemos em Efraim também. O próprio Efraim, ele provou essa operação soberana do Senhor. Efraim provou a graça de Deus. Deus fez Efraim conhecer o Efraim, o pecado dele. Então, meus amados irmãos, depois da sensatez chegar a Efraim, ele diz no versículo 19 do nosso texto, ele nos fala: depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, levei o opróbrio da minha mocidade. Bati no peito, ou seja, sinal de arrependimento claro. Fiquei envergonhado, profundamente triste, confuso, fiquei sem graça, porque levei o opróbrio, vergonha da minha mocidade. E Efraim, diante de Deus, ele conclui que toda a sua vergonha era por causa do pecado dele. E quando nós estamos em nosso pecado, nós não sentimos essas realidades sobre o pecado. Esse entendimento
ele só vem quando a lucidez ela chega. Quando a palavra e o Espírito batem em nós, quebrantando-nos. Quando ele tira a ação mais forte do pecado que nos entorpece. Porque enquanto estamos em nossos pecados, meus irmãos, parece que a gente está falando outra língua com aqueles que nos revelam as nossas fraquezas. Mas aqui no texto diz e nos mostra que a lucidez chegou. E aqui, amados irmãos e irmãs, muita graça de Deus no texto está sendo revelada em Efraim. Graça de Deus. Porque somente um filho de Deus pode aceitar a disciplina do Senhor. Somente um filho de Deus, ele clama a Deus por conversão quando Deus está o disciplinando. Somente um filho de Deus, ele pode confiar na fidelidade de Deus. Deus da aliança. Somente um filho de Deus, ele pode chegar a conclusões tão profundas quanto o pecado dele mesmo. Somente um filho de Deus ora a semelhança de Efraim. Somente. Então nós já podemos ver a graça do Senhor agindo sobre Efraim. E o texto ele consola a igreja do Senhor. Mas a igreja, na graça de Deus, é consolada. A conversão de Efraim foi por causa do amor de Deus por ele, do amor de Deus pela igreja. No verso 20, o Senhor ele diz o seguinte: não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Esse verso 20, o Senhor é um pai que ama. O Senhor é um pai que valoriza. O Senhor é um pai que restaura os seus amados filhos arrependidos. O Senhor diz que Efraim é seu filho precioso, o filho das delícias, o filho que nele Deus se compraz. Ora, meus amados irmãos e irmãs, entendendo quem era Efraim, entendendo quem era Israel, que aqui nesse momento já está sofrendo a disciplina do Senhor lá na Babilônia. Ouvindo essas palavras, somente pelo amor gracioso de Deus nós podemos entender essa expressão de Deus. Como Efraim é um filho precioso, como Israel é um filho precioso, como a igreja é uma filha preciosa, como a igreja no estado que se estava, ela dá prazer a Deus, deleite ao Senhor. Deus, apesar de nossos pecados e fraquezas, Ele se mostra aqui como um Deus que jamais deixa de amar graciosamente os seus eleitos. Ele vem repetindo isso no livro de Jeremias. No capítulo 31, no versículo de número 3, o Senhor ele disse: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade, a bondade do Senhor, a disposição de ser bom, Deus ele nos atrai a igreja, atrai seus eleitos. Graça sobre graça, amor eterno, gracioso amor pactual. Apesar das rebeldias de Efraim, o texto diz que Deus amava Efraim. O Senhor, ele diz que tem um coração que se comove eternamente por seu povo. O Senhor, ele diz que o tanto quanto ele repreendia a Efraim era o tanto quanto ele amava a Efraim. As várias repreensões do Senhor contra Efraim revelavam o grande amor gracioso de Deus por Efraim. Por isso, quanto mais nós, igreja, provamos a repreensão do Senhor, quanto mais nós provamos a disciplina que vem dele, tanto mais devemos nos sentir amados por nosso Pai em Cristo Jesus. Sabe quando você deve se preocupar? É quando o Senhor não mais estiver manifestando disciplina clara aos teus olhos. Aí se preocupe. A mentira de Satanás do mundo anticristão é a seguinte: quem ama não bate. Quem ama não pega no pé. Quem ama aceita a pessoa nos seus erros. Isso não é amor, isso é crueldade, isso é malignidade. Isso não vem da Bíblia, vem de Satanás, vem do mundo. O que a Bíblia ela nos ensina é o contrário. O que a Bíblia nos diz, e assim diz o Senhor para nós nesta noite, pela pregação da palavra. O Senhor ele repreende os nossos pecados e nos castiga como um pai repreende o filho a quem ama. Provérbios capítulo 3, o Senhor repete o que ele falou lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo de número 11, versículo de número 12. O Senhor ele diz para a sua igreja, aqui Salomão está dizendo aos jovens, mas é o Senhor falando também para todos nós, filhos dele, com base em Deuteronômio 8:5. O texto nos diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Palavra do Senhor. Ele vai repetir essa mesma mensagem lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6, para a igreja do Novo Testamento, a igreja que estava sofrendo também a disciplina e o castigo do Senhor em meio às suas fraquezas e pecados. O Espírito usa essa mesma passagem. Então, por isso, quanto mais o Senhor nos disciplina, quanto mais o Senhor nos repreende, quanto mais o Senhor nos castiga como igreja, nós devemos nos sentir mais e mais amados pelo Senhor. Isso é o Evangelho. Agora vamos para os últimos versos
da passagem que nós acabamos de ler. A graça de Deus, ela nos dá a certeza da restauração do pecado. Os versículos 21 a 22, lá de Jeremias 31, nos diz, 21 a 22: Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, a mulher infiel virá a requestar o homem. Aqui Deus, ele promete a restauração a Israel. A igreja, ela foi levada ao cativeiro em Babilônia, mas a igreja deveria marcar o caminho pelo qual ela foi levada para o cativeiro. Por quê? Porque o texto nos diz: pelo mesmo caminho Deus traria seu povo de volta. Então Deus está dizendo: eu vou levar vocês estão aí, mas eu vou trazer vocês de volta. Marquem o caminho. O Senhor, ele é o Senhor que disciplina, mas esse mesmo Senhor é o Senhor que restaura. Por isso, Efraim, que representa Israel, que havia sido humilhado quando estava em idolatria e na soberba do coração deles, ou dele, dela, da igreja, o texto nos diz que será o novo Israel. O novo Israel que será vencedor sobre os seus inimigos. Pois no versículo 2 nós vemos algo novo acontecendo, Deus dizendo ao seu povo: porque o Senhor criou coisa nova na terra, a mulher infiel virá a requestar um homem. Esse versículo 12 é um versículo que faz o tradutor coçar a cabeça quando a gente está fazendo o trabalho de exegese no hebraico. É um texto difícil e até mesmo ele não é bem traduzido para a nossa língua portuguesa, na revista e atualizada, na Bíblia que nós temos. Não é bem traduzido. Por exemplo, não existe no hebraico esse adjetivo infiel. Mulher infiel, não tem no hebraico. Somente há no hebraico a mulher. Mulher, somente. E o texto é para nós. Você pode procurar Calvino, você pode procurar Dillard, você pode procurar outros homens de Deus, estudiosos da palavra de Deus, você vai ver como é difícil o texto. Ele nos dá a ideia, nós chegamos à ideia. A ideia é a seguinte, que é como se uma mulher ela estivesse rodeando um homem e abraçando um homem. E essa é uma figura que essa palavra requestar não traz o sentido dela. Não traz, se for procurar o nosso português, não traz o sentido preciso dessa palavra. A ideia é que essa figura mostra a força dessa mulher, força para abraçar, segurar. Ou seja, uma mulher que é uma figura da igreja possivelmente, que por natureza é mais fraca que um homem, essa mulher ela abraçará firmemente o homem como se estivesse num combate. Por isso que é uma coisa tão esplendorosa que o texto diz: porque o Senhor criou coisa nova na terra. É algo que não se vê normalmente. É uma coisa espantosa, algo nunca visto antes. Se nós temos a ilustração da força incomum que a igreja receberá do Senhor nesse estado de restauração dela. A igreja que foi violentada pelas nações, a igreja que foi quebrantada, levada presa,
essa igreja ela voltará em um estado de glória, de força. A igreja, pela obra do Senhor, vencerá seus inimigos que a fizeram sofrer. Essa força fenomenal que o Israel antigo não provou. Por isso nós vamos para a conclusão. Porque aquilo que nós estamos vendo aqui, desse desfecho do versículo 22, dessa restauração prometida em Jeremias, está falando da volta de Jesus Cristo. Não está falando do Israel que voltou da Babilônia, que não tinha glória. Fala dessa volta gloriosa da igreja com Cristo. Naquele dia a igreja será reunida de todos os cantos da terra, como o texto nos diz. Sim, amados irmãos e irmãs, na volta de Cristo Jesus, todos os nossos inimigos, representados em Satanás, serão esmagados debaixo dos nossos pés, como diz Romanos capítulo 16, versículo 20. E por isso, nós iremos ver essa grande coisa nova que o Senhor Ele criará na terra. E por isso nós devemos esperar com paciência esse dia da glória de nossa restauração como igreja. Ainda não participamos dessa glória plena. Ainda nós estamos nesse mundo quebrado. Ainda nós estamos sofrendo com os nossos pecados. Ainda estamos sendo discipulados e disciplinados pelo Senhor com a sua disciplina. Nós ainda estamos sendo humilhados e envergonhados no corpo dessa morte. Nossos inimigos ainda conseguem vencer batalhas em nossas vidas, em nosso coração, em nosso redor, no meio de nossa igreja, como um corpo visível. Mas, meus irmãos, vem o dia da restauração. O dia quando a nossa vergonha em Adão será transformada em glória em Cristo, o último Adão. A glória que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Só dele, não de nós. Esse dia está perto. Mais perto do que ontem. Mais perto do que há 2000 anos atrás. Mais perto do que na data que Jeremias estava profetizando essas palavras para a igreja. Esse dia está perto. Esse dia ele vem com o Senhor Jesus. Jesus Cristo, que nos redimirá completamente de todos os nossos pecados. Não mais seremos envergonhados, porém nós provaremos plenamente todo o poder da glória de Cristo em nossos corpos e em nossas almas, e assim a restauração de toda a criação. Nós provaremos essa grande glória. Naquele dia nós participaremos plenamente da glória do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Essa glória que nós seremos participantes somente por causa do amor, somente por causa da fidelidade, somente por causa da graça e da soberania do Senhor nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus que nos escolheu para sermos o seu povo, o Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, o Deus que nos garante a vitória. Pois Ele é fiel. O Senhor é fiel. Ele transformará a vergonha do seu povo